Boa noite a todos, em especial a doutora Ivone. Doutora Ivone, meu nome é Daniel, tá? Eu sou vice-presidente da ABAME e vou recepcionar sua palestra. Avaliamos hoje a mentoria da ABAME, o tema é locação atípica de imóvel residencial por temporada, uma análise das atuais decisões do STJ. Bom, doutora Ivone Dourado é especialista em psicologia jurídica. Doutora Ivone, é com a senhora. Olá, olá, boa noite a todos aqui presentes, boa noite, organizador desse evento, boa noite, Carolina. Sejam bem-vindos a esse momento que para mim é tão especial. Vocês conseguem me ouvir? Em si, está ótimo, pessoal. Tá ótimo o áudio, né? Então, pessoal, primeiramente gostaria de me apresentar. Meu nome é Ivone Dourado, eu sou mentorada do professor Haroldo, professor magnífico, que destravou várias questões aqui do meu escritório de advocacia, pessoa excepcional, inteligentíssimo, e que me deu essa oportunidade de estar aqui presente com vocês nesse momento. Eu estou falando de Petrolina, Pernambuco, uma cidade maravilhosa, não sei se vocês já ouviram falar. Do outro lado, nós temos Juazeiro, Bahia, e temos o Rio São Francisco, que embeleza a nossa região. Então, de um lado é Pernambuco, do outro lado é a Bahia. E eu peço licença aqui para vocês para dizer que hoje nós vamos falar de algo diferente. Nós vamos fazer uma análise crítica sobre as decisões do STJ a respeito da locação atípica, mais conhecida por Airbnb, Quinto Andar, Booking, dentro de um viés comportamental. A minha especialidade é psicologia jurídica, a minha advocacia é em direito imobiliário, principalmente direito condominial e direito do consumidor. E eu venho aqui trazer uma proposta um pouco diferente, além da questão jurídica, trazendo também para alguns aspectos psicológicos. Se vocês puderem, eu gostaria que vocês colocassem no chat onde vocês estão nesse momento. Vocês estão no Rio, em Belo Horizonte, São Paulo, se tem alguém aqui do Nordeste, por favor, coloque no chat, tá? Ótimo, Luciana do Rio de Janeiro, maravilha. Norma também do Rio. Ok, nossa, o Rio de Janeiro é realmente magnífico. São Paulo, capital. Ariane, o Carlos, boa noite. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro em peso aqui no, nesse evento da ABAME, que maravilha. Rio de Janeiro também, né? O Carlos Peçanha, que maravilha. O professor Haroldo até já fez um convite para os alunos deles, mentorandos, ir até o Rio e em breve estarei aqui, espero ter a imensa satisfação de conhecê-los. Então, primeiramente, eu gostaria de preparar vocês para isso. Hoje nós vamos falar um conteúdo para além também do direito. Vamos lá, Caroline, você pode colocar o slide para a gente, por favor? Isso. Perguntas também. Nesse momento eu vou falar um pouquinho, mas sempre que vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem colocar no chat, que eu vou respondendo no meio da apresentação. Eu gosto de uma coisa dinâmica, eu gosto dessa coisa dialogada. Aqui não é uma palestra, é uma mentoria. Então, para existir mentoria, precisamos de diálogo. Então, vocês do Rio, de São Paulo, de onde vocês estão, vão colocando observações aí no chat. E, ao final, abrimos também um espaço para falar sobre esse assunto. E vocês vão aí
ser surpreendidos por alguns conceitos bem interessantes que eu vou trazer aqui para vocês. Finalizando a minha apresentação, se vocês quiserem me encontrar, tem o meu Instagram, que é o ivonidorado.adv, e meu e-mail, que é ivonidorado@ivonidorado.adv.br. Mas vamos aí para o que interessa, vamos para o nosso tema, que é locação atípica de imóvel residencial, uma análise das atuais decisões do STJ para você que é advogado imobiliarista ou para você que é advogado e que quer expandir seus negócios para além do que você já faz hoje. Carol, você pode passar, por favor? Isso. Vamos lá. Dentro desse viés da psicologia, que é a minha especialidade nesse caso aqui, vamos tratar do primeiro paradigma, ou seja, nós vamos falar de um assunto bastante polêmico, mas que vai trazer um produto, um resultado extremamente interessante para nós aqui hoje nessa mentoria. Então, o primeiro paradigma, o slide saiu, mas a Carolina deve estar colocando aí, é como assim, Ivone? É locação? É hospedagem? O que é isso que o STJ está debatendo, está discutindo? É locação? O que é isso? E aí, pesquisando sobre esse tema, por isso que eu escolhi, inclusive, esse tema, eu vi que tem muita pouca coisa sobre isso. Muitos poucos juristas divulgam ou escrevem sobre isso. E aí, a proposta de apresentação aqui para vocês, até seguindo também um pouco o entendimento do professor Haroldo, é que é, de fato, uma relação de locação, mas uma locação atípica. O uso de tecnologias como Airbnb, Quinto Andar, Booking, o que são isso? São aplicativos, são tecnologias disruptivas. Nós vamos falar um pouco sobre essa nova economia e como nós, advogados, estamos pensando sobre isso. E talvez nós não estamos pensando, isso é um problema. Mas esses aplicativos, essas tecnologias, elas vieram para ficar. E vieram de um modo que existe uma omissão jurídica a respeito da regulamentação dessas tecnologias. Então, vamos aqui primeiramente ao primeiro paradigma, locação. Por que que é locação, Ivone, e não hospedagem? É uma locação de curta temporada. A nossa lei que regulamenta a locação, a Lei 8.245, no seu artigo 48, considera locação para a temporada aquela destinada à residência temporária do locatário para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feituras de obras em no seu imóvel e outros tantos fatos que decorrem tão somente de determinado tempo e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Vamos ser sinceros. Quando o legislador, lá em 1991, uma época que mal existia no Brasil internet, ele não imaginava essa disrupção ocasionada pelas techs. No entanto, o conceito, ele é um conceito global. Global por quê? Porque ele trata a locação como aquilo que é uma temporada, ainda que de curto prazo, de curto tempo, no qual a pessoa vai destinar residência, ou seja, não é domicílio, é residência, e ali ela vai praticar algum ato de lazer, de trabalho, enfim. Então, quando nós analisamos o
conceito de locação, entendemos a proposta aqui. É que sim, se enquadra nesse conceito de locação e não de hospedagem. Então, a nossa apresentação de hoje começa com essa premissa de que é locação e não uma mera hospedagem. Até porque quando você, não sei se vocês já tiveram oportunidade, com certeza sim, principalmente o pessoal aí do Rio, São Paulo, é muito comum o uso desses aplicativos, dessas tecnologias. Aqui no Nordeste, usa-se muito para o turismo. Em São Paulo, no Rio, também com certeza para turismo, mas também muito para negócios. A pessoa que quer viajar, que quer, por exemplo, estar em São Paulo e quer ter mais conforto, como, por exemplo, a Ariane, que é de São Paulo, capital, né, Ariane? Você que quer mais conforto, você não quer ficar no hotel, você vai e aluga pelo Airbnb uma casa em Alphaville. Olha que maravilha! Ou seja, você não está ali como uma mera hóspede em um hotel. Você quer exatamente o que Alphaville te dispõe, que é conforto, estilo, qualidade. Ah, Ariane, mas quem dera é nada disso. Depois, quando eu for aí, acho que mês que vem eu estou aí em São Paulo, eu vou entrar em contato com você. Por favor, deixe o seu contato aí no chat, eu vou falar com você quando eu estiver em São Paulo. Mas vejam como que isso aqui não é uma hospedagem como no hotel. O que você deseja? Eu e Rony saio aqui do interior de Pernambuco, de Petrolina. Vou para São Paulo, vou para Alphaville fazer negócios. E eu não quero ficar em um hotel, eu não quero ser hóspede em um hotel. Eu quero ter a qualidade de estar em uma casa em Alphaville. Eu quero ter uma ambiência de um local residencial. E é isso que é mais encantador nessas tecnologias. É que ela busca, e aí nós vamos falar já já sobre nova economia, justamente aquilo que é desejo, Ariane, que é estar em um local que remete a uma residência, que é uma residência, que tem a qualidade de residência e ambiência de residência. Então, não podemos aqui ser hipócritas em achar que eu vou ser hóspede em uma casa nova Alphaville. Eu não vou ser hóspede, eu vou ser moradora, né? Então, nosso entendimento aqui é que esses aplicativos, eles buscam justamente trazer essa questão da ambiência de uma casa, de uma residência, é uma experiência diferenciada. Não tem como comparar. E da mesma forma que, por exemplo, o Carlos Carvalho, que está no Rio, ele colocou aqui no chat que está no Rio de Janeiro, essa cidade belíssima, mas que quer passar as férias, por exemplo, nas lindíssimas praias de Natal. Então, o Carlos, por exemplo, ele quer não um hotel, ele quer uma casa de veraneio às margens da praia do Pipa. Então, o que Carlos deseja, na verdade, não é uma hospedagem, né, Carlos? Você deseja o quê? Uma casa de veraneio com quartos, cozinha, uma sala de estar, se possível, até não sei o que Carlos gosta. Você gosta de filme, de música, Carlos? Me ajude aí para eu ilustrar aqui o nosso exemplo. Bom, o que eu mais gosto é o Flamengo, mas depois disso a praia. Ah, Porra, acertei! Pronto, uma praia, uma água de coco. Gosta ou drink? gosto muito. Pronto, uma água de Já, coco já bem. passei, já passei pela sua cidade 2 vezes, indo de Fortaleza para o Rio de carro. Nossa, Petrolina? Passei, Nossa! Ai, que maravilha, Carlos. Entra em contato comigo quando passar aqui de novo, tá bom? tá bom.
Esse rio aqui não é o Rio de Janeiro, é o Rio São Francisco, mas é bonito também. Eu sei, eu sei. Prazer, Carlos. Gente, eu vou mexer um pouquinho com vocês, vou brincar, não leve a mal, é para não ficar tão palestra e mais um diálogo, tá bom? Então, fique bastante à vontade. Então, quando o Carlos passa por aqui pelo Nordeste, que aluga lá uma casa de veraneio na praia, né? Com as águas e um mar belíssimo que nós temos aqui, ele quer também uma ambiência de praia. Então, nós estamos falando de aplicativos e tecnologias que unem o desejo, a vontade e a capacidade das pessoas de estar em locais que elas desejam. E o que é que acontece nessa brincadeira toda? Não podemos chamar isso de hospedagem, porque não tem característica de hospedagem. Tem uma característica, sim, de locação, porque você vai e escolhe pelo Airbnb, Quintandá e o Booking pelas características do local e pela ambiência. Enfim, então, quando se busca esse tipo de imóvel, ninguém vai querer, ou ninguém, não vou dizer ninguém, né? Mas a maioria vai buscar ambientes residenciais, ambientes familiares. Você sai de sua casa, do seu condomínio, do seu local, mas você quer estar em um local que se assemelha a um ambiente familiar. E é por isso que essas tecnologias, elas têm tanto sucesso. Porque elas buscam isso, aliar o desejo com a realização e com a capacidade. Pois bem, por isso que nós defendemos que sim, é locação, não é uma mera hospedagem. Mas também não vamos ser hipócritas, Emílio, de dizer que isso é uma locação típica, uma locação tradicional, regulamentada pela Lei 8245, com ação de despejo, ação renovatória, com contrato formal. Não é assim. Como que funciona o Airbnb? Você baixa o aplicativo, você entra no seu celular, você olha as fotos lá das praias, você olha as fotos dos pontos turísticos em São Paulo, no Rio, você vai buscar uma residência que esteja ali próximo ao que você vai circular, ao que você vai fazer, seja de lazer ou de trabalho. E você vai reservar, você vai pagar um cartão de crédito, geralmente, e pronto, está resolvido. Não existe uma formalidade jurídica e legal aos moldes da Lei 8245/91. É informal, é simples. Então, quando nós falamos que é uma locação, mas que é uma locação de curta temporada atípica, e aí eu venho, olha que ousadia, eu venho discordar da maioria das pessoas que estão escrevendo sobre isso, de que a atipicidade está relacionada ao prazo. Ah, não, esses contratos são contratos online, simples, e eles são atípicos porque eles são de curtíssima temporada. E ainda diz assim, são de curtíssima temporada. Como se o critério valor-tempo fosse o que delimita e o que classifica a tipicidade. Gente, não é o prazo como a maioria, inclusive o STJ fala sobre isso, que é atípico porque está relacionado a um fato temporal de ser de curtíssima temporada, um dia, 2 dias, uma semana. Não, não, não é isso, porque sempre existiu locação de curta temporada. Só que antes, o que acontecia? Era panfleto, era anúncio no jornal, era ligação de telefone. Gente, sempre existiu, só que em uma dimensão diminuta, muito pequena. O que diferencia aqui é a nova economia, é o meio, é a tecnologia, é a forma simples de se acionar esses meios. Então, a tipicidade não está no tempo, porque se fosse o tempo,
aquele anúncio do jornal que alugava lá o apartamento em Copacabana por um dia ou dois no carnaval, ou 3 dias, seria também enquadrada nisso? Bem, independentemente do meio, seja por telefone, por anúncio de jornal ou por aplicativo, é locação de curta temporada, que se enquadra no conceito da lei. No entanto, o meio pelo qual se faz essa locação é um meio atípico, através de uma tecnologia de forma simples, sem todos os requisitos tradicionais e formais. Então, ele é atípico pelo meio e pela simplicidade pelo qual ele é feito, não é pelo tempo. Não é o critério temporal. Porque se fosse o critério temporal, somente já existiria toda essa celeuma quando se anunciava lá nos anos 80 o aluguel do apartamento em Copacabana por 3 dias ou 2 na época do carnaval. Então, é preciso salientar isso. Então, discordamos nesse ponto quando vocês forem pesquisar após essa mentoria de hoje, na qual a maioria dos juristas falam que a atipicidade está relacionada ao tempo, inclusive a STJ, e não está relacionada ao tempo. Nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de nova economia, que é o próximo slide. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Pode passar, Caroline? Isso, obrigada. Gente, vocês podem me interromper, tá? Pode interromper, abrir o áudio. Aqui é uma mentoria, é uma conversa. Pode também colocar aí em chat para ficar dinâmico. Então, eu trouxe aqui uma imagem para vocês, que é uma imagem. Ah, teve um detalhe que eu não tive coragem de perguntar para vocês, que foi a idade. Eu não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer isso, mas eu não sei se todos aqui já tiveram o prazer de conhecer essa máquina fenomenal chamada máquina de me ajudem. Eu chamo de máquina de escrever, mas é de lá. Ai, fugiu o nome agora. Vamos chamar de máquina de escrever. É datilografia, pronto. Datilografia. Oh, Ariane, valeu, Ariane, obrigada. Eu acho que o Emílio já ouviu falar sobre isso, já deve ter visto isso aí, hein, Emílio? Eu acho. Você, com certeza, já deve ter visto a máquina de datilografia. Então, essa bênção aí, ela existiu por muito tempo. Inclusive, ela existiu mais tempo do que existe o próprio computador. Então, o que é que acontece? A nova economia e a cultura jurídica brasileira é um ponto-chave para nós debatermos essa questão do STJ, não só essa, como várias questões jurisprudenciais, como várias outras questões. Aqui nós vamos mexer um pouco com o nosso pensamento. Então, essa máquina de datilografia, ela representou por muito tempo uma nova economia. Porque nova economia, gente, é tudo aquilo que vem transformar, modificar os meios tradicionais de celebração de negócio jurídico e tecnologia. Então, numa época em que se escrevia a caneta de pena, a máquina de datilografia, ela representou uma nova economia, ela representou uma revolução. Mas a nova economia, ela não acontece somente agora, ela acontece historicamente, é isso que eu quero dizer. Ela vem acontecendo em vários momentos históricos do mundo. E por que nós chamamos, mais uma vez, de locação atípica? Porque essa forma, né, Airbnb, Book, Kitandá, ela é baseada em uma economia disruptiva. Assim como a máquina de datilografia no passado revolucionou a escrita e a comunicação, o que veio depois a substituir, que foi o computador, fez com que melhorasse a comunicação, diminuísse a distância, a assertividade, a simplicidade. Então, assim, a locação atípica, ela veio para encurtar distâncias. Ela veio para simplificar a vida do cidadão.
causando uma disrupção. E o que é disrupção? É você romper com os meios tradicionais. Quando o aplicativo Uber chegou aqui na minha cidade, eu não sei se aconteceu isso aí no Rio ou em São Paulo, houve um movimento terrível aqui de querer proibir, chegou a ter proibição do uso do aplicativo Uber, 99 táxi. Eu pergunto aos senhores e senhoras que estão aqui me ouvindo, doando seu tempo nesse momento para essa mentoria, o que adiantou os municípios do Brasil quererem proibir, regulamentar, criar obstáculos com relação a essa economia disruptiva, essa tecnologia disruptiva que foi Uber, 99.táxi, iFood, Pede Aí. Eles deixaram de existir? Não. Não deixaram de existir. E nada que buscou regulamentar isso, de fato, gerou algum efeito de longo prazo. No momento ali, começaram a querer alvará, querer isso, aquilo, até gerou um zum aqui na minha cidade, o município querendo regulamentar, querendo obrigar a ter alvará, mas no final caiu tudo por terra. No médio e no longo prazo cai por terra. Por quê? Porque essa nova economia, ela vem justamente para romper barreiras, para simplificar. Nos anos 80, para você alugar uma casa de veraneio aqui no Nordeste, você muitas vezes tinha que entrar em contato com a imobiliária 6 meses antes, um mês ou um ano antes, formalizar contrato, fiador, para você poder ali ter uma locação de 4 dias no carnaval. O que eu vejo, e aqui eu vou ser bastante sincera, é que o STJ, com essas últimas decisões a respeito, no que pertine à proibição, de jogar a ideia da proibição para a convenção de condomínio, é algo que vai ser similar à questão do Uber, do iFood, do 99 táxi. Vai ser malhar no ferro frio. Mas isso nós vamos falar mais à frente. É polêmico, hoje eu vim trazer polêmica. Então, locação atípica por isso, é baseada em economia disruptiva, em meios tecnológicos, informais, simples, encurtar distâncias, sem toda essa burocracia que estamos no direito habituados. Vamos para o próximo slide, por favor? Então, essa série de novas tecnologias que geram mudanças na sociedade, ela não é algo novo. A nova economia, ela é algo que já aconteceu antes. Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, tudo isso gerou mudanças. Saímos de uma sociedade tipicamente feudal e chegamos a uma sociedade mais urbana, mais industrial, com mais desenvolvimento. Saímos da época da carroça e do uso de animais para tecnologias, carros, caminhões. Então, a nova economia, ela não é algo recente, ela já existe há muito tempo e ela é cíclica. De tempos em tempos, a nova economia chega e diz assim: vamos alterar a sociedade. E eu digo mais para vocês: o direito não está preparado para quando essa nova economia chega. O direito ele vem amadurecendo com o tempo, porque a nova economia ela chega. Quando vem a mudança da Revolução Industrial, ela chega primeiro e o direito vem depois. Só que o problema é que tipo de cultura jurídica nós vamos instalar no Brasil? Será que nós vamos instalar no Brasil uma cultura jurídica de proibir,
uma cultura jurídica de querer impedir que essas novas tecnologias elas subsistam enquanto o mundo inteiro está aplaudindo e muitas vezes elogiando porque isso facilita, simplifica e barateia o acesso aos recursos pela população. Então, me assusta enormemente, como jurista, advogada de 17 anos, certos tipos de pensamento, e principalmente os advogados indo nessa marginalidade, no sentido de pensamento de manada. Tem um livro que eu gosto muito, falando de livro, eu sou professora, que é o livro A Revolução dos Bichos. Isso aqui deveria ser obrigatório em toda a faculdade de Direito. Eu sou professora. E esse pensamento de manada é muito preocupante, porque tem coisas que são imparáveis. Imparáveis. Então, o que é que nós estamos vivendo? Quando nós falamos de nova economia, nós estamos falando de revolução. E a revolução, no conceito científico, primeiro foi utilizado pelas ciências exatas para dizer a volta do planeta Terra em torno do Sol. Isso é uma revolução. Ou seja, esse percurso que a Terra faz em torno do Sol. Esse nome revolução, então, é trazido para os movimentos históricos como um significado de transformação, quanto significado de processo de mudança profunda. Então, hoje nós vivemos uma revolução, Norma, que ela é imparável. Ela é imparável. E o que é que nós estamos fazendo para pensar diferente sobre isso? Hoje, com a nova economia, nós estamos integrados em cadeias de valor. O direito, essa profissão que nós temos hoje, ela não pode nem deve estar mais isolada, nem mesmo dissociada das outras ciências. Isso acabou, ficou no século passado. Não é o direito que comanda. Sejamos humildes. Sejamos humildes. É a economia que define as relações. O direito vem depois. Então, nós profissionais precisamos entender que não podemos estar alienados e dissociados da economia, da gestão, das pessoas, da finança, da logística. Estamos todos em cadeia. Nós estamos discutindo isso aqui hoje, essa locação atípica, porque alguém parou para desenvolver uma startup que facilitou a vida de milhões e milhões de pessoas. Ah, essa startup é 100% ruim? Não é. Mas a gente não pode fingir que ela não existe, que ela está aqui, que ela é eficiente, que as pessoas usam. E o direito querer trazer um viés de proibição. Mas vamos discutir mais à frente. Então, em um mundo no qual o Brasil, ele praticamente não participou de forma efetiva das primeiras revoluções, que é a Revolução Industrial, mas agora, nessa revolução tecnológica que aconteceu nesses últimos 20 anos, o Brasil está participando ativamente. E nós temos várias startups que estão despontando aí no mundo, trazendo transformações. E, mais uma vez, o que é que o direito está pensando sobre isso? E o que é que nós juristas estamos pensando sobre isso? Vamos para o próximo slide, por favor, Caroline. Aqui. Eu venho trazer essa imagem do STJ para fazer um contraponto com a nova economia. Pensar de forma diferente é a nova economia. Quando se substituiu a pena pela máquina de datilografia, quando se substituiu a máquina de datilografia por computadores,
E quando recentemente se substituiu computadores por isso aqui, né, smartphone, esse bichinho aqui, que a gente faz praticamente tudo, o direito não tinha condições de impedir, embora houvesse manifestações, né, greves com relação a alguns movimentos e tudo de querer proibir, não adiantou. Hoje, assim, é interessante quando nós falamos disso, como isso revoluciona a sociedade e o mundo. Hoje, muitas pessoas não querem mais procurar um emprego numa TV. As pessoas fazem o seu próprio canal no YouTube. Então, há pouco tempo atrás, seria absurdo você imaginar que uma pessoa como o Whindersson Nunes, por exemplo, pessoa extremamente de origem humilde, pobre aqui no Nordeste, pudesse criar um canal na internet e ter 1 bilhão de pessoas assistindo ele no YouTube. Então, vejam, são coisas que é impossível impedir. Não tem como impedir. Então, as pessoas não querem mais, muitas vezes, arranjar um emprego formal. Elas querem criar sua própria TV, seu próprio canal. Então, essa demonstração da competência, e aí essa questão do advogado, da advocacia, do advogado imobiliarista, ele não pode estar dissociado dessa democratização dos meios de comunicação e democratização da informação. E é nisso que essas tecnologias, as novas economias, têm trazido para o direito. Mas o STJ, Ivone, o que é que o STJ fala sobre isso? O STJ, ele está conectado com essa nova economia, ele está pensando nessa evolução, nessa tecnologia, nisso que veio para ficar e para transformar? Vamos falar sobre isso. No próximo slide, Caroline, por favor. Aproveito sempre bebo um golinho de água aqui, gente. O que é que nós temos, e eu acredito que os doutores, doutoras aqui, devem ter, sim, ouvido falar sobre as atuais decisões do STJ, especificamente a terceira e quarta turmas, que já têm acordos a respeito disso. Ainda é uma matéria que não foi objeto de um tema, ou seja, não tem efeito vinculante com relação aos tribunais inferiores, mas já são sinalizações, ao meu ver, de certo modo, preocupantes, tá? Com relação a esse tema, com relação a essas novas tecnologias. Então, a terceira e quarta turmas entende que a convenção de condomínio pode proibir o uso dos aplicativos por meio do instrumento da convenção. Isso foi noticiado ali finalzinho de 2021, reforçada em 2022 também com o entendimento da quarta turma. E os fundamentos desse entendimento e até os primeiros votos foram votos no sentido de um viés mais liberal, mas acabou sendo o voto vencido, predominando agora essa questão da proibição pela convenção, né, por meio do instrumento da convenção, que é feito uma assembleia, 2/3, né, quem é advogado imobiliarista sabe disso, tem todo um quórum. E os fundamentos nesse momento, né, apesar de não ser vinculante, repito, né, mas são decisões que já abrem aí questionamentos, e eu vou falar mais sobre isso lá na frente, sobre também oportunidades. Quando eu li, assim, de fato, esses acordos, no momento, como liberal, né, que sou, um profissional liberal e entendimento de uma economia mais liberal, por isso que pode parecer até um pouco assustador o que estou falando, mas depois eu fiquei feliz pelas oportunidades jurídicas e de negócios e de business, de captação de cliente que essas decisões estão gerando. Pelo menos aqui no Nordeste, a gente tem, assim, conseguido bastante
captação de clientes com relação a isso. Eu venho trazer como fechamento dessa mentoria hoje, como que você vai captar cliente com base nessas decisões. Então, Kenyon, os fundamentos basilares do entendimento da terceira e quarta turma, vai variar um pouco, algumas coisas a mais, a menos, mas são basicamente três. Primeiramente, a ministra Nancy Andrighi expôs que o Airbnb configura como contrato atípico de hospedagem, incompatível com a destinação residencial. Bem, na minha primeira explanação, assim, eu falei bastante sobre isso, essa questão de que não se trata de hospedagem. Gente, eu estou aqui divergindo da ministra Nancy, do pessoal da STJ. Sou ousada muito, muito. Dizer, discordar do STJ, sim, discordo. Vamos falar mais sobre isso no próximo slide. Mas hospedagem não é hospedagem. Quando você vai analisar o conceito do que é, como eu falei aqui, o Emílio, a Carol, ela quer a ambiência, ela deseja um ambiente residencial. É isso que é o legal quando você vai para um aplicativo desse. Eu já fiz uso e eu faço e eu prefiro justamente por conta da ambiência residencial, por conta justamente dessa qualidade. Então, não é hospedagem, sim, é locação. E discordo também que não é incompatível com a destinação residencial. Não é. E nós vamos ver daqui a pouco que talvez seja uma correlação espúria esse atual entendimento, baseada muito, talvez, em vieses comportamentais, porque não há nenhum trabalho, nem pesquisa científica que diga que a Ariane se faça lá uma locação atípica de um apartamento em Boa Viagem, em Recife, e isso vai ser incompatível com a destinação residencial, não. Justamente porque a Ariane, ela quer e se comporta como um ambiente residencial que é. Segundo ponto, o direito constitucional de propriedade não é absoluto e pode ser restringido em situações justificáveis. Isso aqui vai dar pano para manga. Isso aqui, fiz uma boa pesquisa aí de artigos sobre isso, e os advogados que escrevem sobre isso, eles falam muito, né? Vi na Conjur, principalmente, falando dessa questão que existe um conflito entre direitos, né? O direito condominial, que é a questão supostamente da segurança, do uso das áreas comuns, versus um outro direito muito importante, que é o direito da propriedade. E há muitos aqui sinalizando que isso vai chegar até o STF, porque é uma questão constitucional. Não duvido, porque nessa questão da ponderação, do exercício hermenêutico de ponderação de interesses, ponderação jurídica de direitos, tem dois direitos aqui extremamente relevantes, que é o condominial e o direito de propriedade. E o entendimento da STJ, no momento, é a relativização do direito de propriedade em prol de situações justificáveis de interesses coletivos de um condomínio. E aí eu digo a vocês, aqui é uma imensa oportunidade para os advogados imobiliaristas, principalmente como eu, que é advogado que presta atividade em condomínio. Porque quando o STJ, ele diz, e ele aponta nos seus acordos, que esse direito pode ser restringido em situações justificáveis, não tem como definir o que é justificável.
E eu não sei se vocês já advogaram ou advogam para condomínio, pessoas que trabalham em condomínio e tal, moradores, ou o condomínio em si, né, pessoa jurídica, mas a grande característica, assim, norma, não sei se aqui alguém mora em condomínio, se alguém morar aqui em condomínio, coloquei no chat, eu moro em condomínio, cada condomínio é único, não tem eu, 17 anos de advocacia, não tem um condomínio que seja igual a outro. Obrigada, Norma, você mora. Eu tenho certeza, Norma, que você já teve dor de cabeça. Você é uma pessoa boa, sua foto já diz tudo, você é aquela pessoa sorridente, você é uma pessoa alegre. Mas eu tenho certeza que em algum momento, no seu condomínio, você já teve algum estresse. Ou foi com seu vizinho, que fez barulho à noite. Aqui no meu condomínio, o pessoal ama estacionar na minha garagem. Não é na garagem, é na porta da minha casa, mesmo tendo garagem. Porque na minha casa tem uma árvore frondosa chamada pau-brasil. E aí ela tem uma sombra magnífica. Então, o pessoal vem, estaciona mesmo aqui na porta da minha casa. Mesmo tendo regra de condomínio que regulamenta de forma diversa. Então, assim, cada condomínio é um sistema jurídico diferente, não tem um igual ao outro. Né? Então, a gente aprende isso daí. Então, essa situação justificável dá muito trabalho para o advogado, principalmente se esse advogado é aquele que busca também prestar serviço em assembleia. E a assembleia, minha gente, a assembleia é aquela coisa gostosa, né? Você tem os dois extremos, a assembleia de condomínio. Você tem aquele condomínio que ninguém dá trabalho, pouca gente, ou são pessoas muito conscientes, vão lá, são práticas e objetivos, resolvem 30 minutos já aconteceu a assembleia. E tem a assembleia, eu já passei tanto, passo por isso, que é pior do que um BBB. É pior do que um BBB. Big Brother Brasil, tá? Todo mundo joga as suas dores lá. Então, essa decisão do STF, principalmente, ou da STJ, principalmente essa questão da situação justificável, isso é uma delícia para tratar em assembleia, né? O que é justificável para um não é justificável para outro. E aqui, minha gente, vamos ter muitos produtos interessantes no final para vocês. O argumento B, né? O fundamento B, para mim, como um jurista, ele é assim, o que tem mais robustez para um discurso hermenêutico, tá? A questão de ser incompatível com destinação residencial é muito questionável. Agora, essa questão da hermenêutica entre os dois direitos, isso aí requer realmente uma profundidade teórica que vai ser difícil de se chegar a um consenso. Agora, para mim, de todos os argumentos que foram utilizados nesses acordos da terceira e da quarta turma, para mim, o mais superficial foi esse do direito coletivo à segurança e sossego dos demais condôminos. Gente, isso aqui foi um entendimento que, se você for parar para pensar, é o mais frágil de todos. É o mais frágil. Porque parte de uma ideia pré-concebida, preconceituosa, de que quem é usuário de aplicativo como Airbnb, Quintandá e tal, são pessoas que vão perturbar a segurança e o sossego dos demais condôminos. Sabe quem me dá dor de cabeça? Não é o usuário desses aplicativos, são os meus vizinhos. Sim, meus queridos vizinhos, eles é que dão dor de cabeça. Não sei quanto a vocês, mas eu nunca tive, eu advogo nessa questão condominial na minha região, nunca tivemos problemas, coisas muito pontuais com relação a pessoas que usam e que utilizam esses aplicativos. Ah, Ivone, mas isso pode trazer uma perturbação à segurança e sossego de demais condôminos. Minha gente, complicado isso aqui. Muito complicado. Não existe nenhuma pesquisa séria que tenha demonstrado
que os usuários desses aplicativos são pessoas que venham causar problemas. Então, foi até utilizado um exemplo esporádico, uma coisa que aconteceu como fundamento para o STJ justificar isso. Não, não mesmo. Correlação não é causalidade. Um caso isolado que aconteceu não pode ser utilizado como parâmetro para justificar um acórdão que vai de forma direta impactar o Brasil inteiro. Então, quando você para e você lê o voto, você vê que tem ali uma questão de correlação não é causalidade. As pessoas não adoecem mais de gripe porque tomam sorvete. As pessoas não têm mais câncer porque comem chocolate. E a violência ou a perturbação do sossego dos condôminos não aumentaram por conta de aplicativo. Não tem nada, uma pesquisa, um número, algo que demonstre. Existem casos isolados. E se for apurar de fato as perturbações, a segurança e o sossego mais usuais, vocês que são advogados imobiliaristas, vocês podem até trazer aqui, se alguém quiser falar, quais são os principais problemas recorrentes que acontecem em condomínio? Moradores, proprietários, seus filhos. Se for analisar de uma forma empírica, não científica, acontece isso. Carlos, acontece bastante aqui no Rio, né? São os golpes, Carlos. Depois você coloca aí. Deixa eu ver. Carlos colocou aqui. Se imaginar que alguém aluga uma diária numa casa dentro do condomínio para dar festa que comporta 70 pessoas, se encaixaria neste item. Ah, sim. Não. Aí, de fato, né? Aí, de fato, a pessoa levar 70. Poxa, é o que acontece, né? A pessoa vai e leva 70 pessoas para uma casa no Rio de Janeiro. Realmente é uma questão a ser analisada. Mas nós vamos falar sobre isso, que não é proibindo, não é proibindo esses aplicativos, porque vai ter como proibir materialmente, mas trazendo uma regulamentação. Então, uma das propostas que eu vou trazer aqui para vocês, de produto, de serviço que vocês podem oferecer como advogado, para ser algo mais eficiente, é trazer regras claras e específicas para o proprietário que alugar o seu bem para o Airbnb, para o quinto andar, trazendo punições mais sérias, controle de segurança, tá? Não é proibindo o aplicativo que vai funcionar. Proibir não dá certo. Mas uma pessoa que traz 70 pessoas para uma casa, o proprietário ele precisa ser notificado, precisa receber uma multa, uma punição, porque realmente há perturbação ao sossego, né? Então, o proprietário ele precisa se responsabilizar pelo sossego. Precisa ter controle, sim, mas entenda, não é proibindo, é regulamentando o direito de propriedade e o uso desse direito. Mas alguém abriu a câmera, quer falar? É o Carlos? Você quer falar, Carlos, sobre o que você escreveu aqui? Enfim, se vocês quiserem falar, só abrir a câmera aí e falar, vou levantar a mãozinha. Próximo slide. Mas eu gostei do seu exemplo, viu? Com lista na portaria com todos... Ah, não vou falar não. Na portaria com todos os nomes. Beleza. O proprietário que utiliza o aplicativo deve ser responsabilizado pelo mau uso, pela perturbação que isso gera. Vamos para o próximo slide, por favor, Carolina. Então, assim, essa questão do sossego e da segurança, incompatibilidade, não necessariamente. Relativização do direito de propriedade, realmente isso aqui vai dar pano para manga. Segurança e sossego é uma correlação espúria. Porque do mesmo jeito que alguém utiliza o Airbnb para alugar uma casa e dar uma festa de 70 pessoas, muitos moradores também fazem isso. Teve um caso aqui, em Recife, de um proprietário de um apartamento
que ele dá, e isso acontece até hoje, viu? Nas Torres Gêmeas em Recife. Ele dá constantes festas lacradoras, aquelas festas assim bem badaladas no prédio, um prédio de alto padrão, né, de luxo em Recife. E toda vez multa, né? Multa de R$ 2.000 para esse morador, esse proprietário desse prédio aqui das Torres Gêmeas em Recife. E sabe o que é que ele fez? Proprietário. Ele simplesmente falou: eu vou continuar dando festa, eu vou fazer festa e eu já vou depositar na conta do condomínio R$ 20.000 antecipado de multa, porque eu vou dar mais 10 festas esse mês. Então, vejam que não é o meio que proporciona em si a perturbação do sossego, né? Então, essa questão da segurança, circulação de áreas comuns, ela precisa ser regulamentada internamente pela convenção, pela Assembleia, no viés de regulamentação. Por quê? Se não for pelo Airbnb ou por esses meios, a pessoa vai alugar também pelos meios tradicionais e vai dar a festa com 70 pessoas no mesmo dia, sendo ela moradora ou não. Então, assim, essa questão é pontual. Sim, de fato, pode acontecer segurança e sossego, ou perturbação, segurança e sossego. Não é com relação ao meio, é com relação à pessoa. E aí é uma outra discussão, a discussão de responsabilidade e regulamentação de condomínio. Proibir o uso desses aplicativos é querer proibir que o computador substitua a máquina de escrever. A questão é regulamentar e nós vamos falar sobre isso. Próximo slide, por favor, Carolina. E aí nós vamos para a nossa profissão. Pensar diferente. Aqui nós estamos falando de mentoria. Se é mentoria, eu tenho que trazer alguma coisa diferente, né, gente? Se eu fosse concordar com esse TJ, vocês não estariam aqui. Vamos pensar diferente, mesmo que vocês não concordem, que vocês discordem de mim, mas vamos pensar diferente. Como assim? Nós estamos vivendo a era da omissão jurídica. A nova economia está surgindo, novas relações, seja o Airbnb, seja o Uber 99, todas essas fintechs, essas tecnologias, está acontecendo e existe uma omissão. O direito não acompanha com tanta rapidez. Não acompanha com tanta rapidez essa dinâmica da nova economia, das novas tecnologias. E essa omissão jurídica, para nós, advogados imobiliaristas, é maravilhoso. Por que é maravilhoso, Ivone? Aqui eu vim para discutir o STJ, você está dizendo que temos negócios? Temos negócios. Temos business, temos captação de cliente. Porque diante dessa omissão, diante dessa situação de dúvida, de questionamento, será que proibir funciona? Tá? Será que proibir, dizer assim, não, vamos fazer igual a Coreia do Norte, né? Vamos proibir entre isso aqui. Será que isso vai funcionar num Estado democrático? A história já disse várias vezes que proibir não funciona, tá? Os sindicatos dos datilógrafos da Inglaterra, que fizeram greve há 100 anos, deixou de existir. Talvez o caminho não seja esse. Talvez, como advogados, nós precisamos ser nexialistas. Alguém aqui já ouviu falar do nexialismo? Eu acho. Ah, Emílio saiu. Eu ia falar que não, Emílio com certeza já deve ter ouvido falar sobre isso. O nexialismo, ele não é o futuro, não é a profissão do futuro, é o futuro das profissões, inclusive da profissão jurídica. Nunca ouviu, Norma?
Pronto, Norma, você vai ouvir hoje e você vai entender o quanto que o nexialismo ele é visceral, ele é extremamente importante para o advogado imobiliarista e para todas as profissões. Porque o nexialismo não é a profissão do futuro, é o futuro de todas as profissões, principalmente com o advento da IA, a inteligência artificial. Está aí o chat GPT construindo redações, textos, daqui a pouco fazendo até petição inicial. Não duvido. Só tá usando também, viu? Eu uso sim. Eu uso porque é uma tecnologia interessante. No entanto, tem algo que o chat GPT não tem a capacidade de fazer, que é ser nexialista, que é ter a capacidade, ele tem a criatividade, mas não tem a imaginação, tá? Não tem imaginação. Então, quem não está antenado com a nova economia e tecnologias está fadado a ficar pelo meio do caminho. Então, o nexialismo, ele surge, essa palavra, em 1950, tá? Então, surge em 1950 com um livro, o livro em inglês, primeiramente, surge lá nos Estados Unidos, em 1950, com o título Voyage Out of Space Beagle. Eu vou colocar aqui o título do livro em inglês, que depois veio a ser traduzido no Brasil. Todos vocês já ouviram falar, tá, gente, desse livro, que foi traduzido como Missão Interplanetária. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Realmente, ChatGPT é muito bom, para quem sabe usar, né? O Voyage Out of Space Beagle, esse livro de 1950, precursor, gerou uma série que é de sucesso no mundo, que é Star Trek, Missão Interplanetária, ou mais conhecido como Guerra nas Estrelas, tá? Então, todo mundo já ouviu falar de Guerra nas Estrelas, Missão Interplanetária, aqueles filmes de ficção científica. Então, surge com esse livro, 1950, e ele traz a história de uma viagem espacial. Nessa viagem espacial tem até a foto da primeira série, né, nos Estados Unidos, da Missão Interplanetária. Depois veio, né, gerar várias outras séries, filmes super famosos aí, de Star Wars. Mas tem um conceito, gente, muito bom. Nossa, eu tô falando que só, né, minha gente? Meu Deus, já são 7. Eu prometo, tô acabando, tá? Vou deixar aqui meia hora para a gente discutir. Vou acabando. Mas é porque isso aqui é muito importante para nós advogados. No livro, ele traz a história bem rapidinho de uma viagem interplanetária, na qual se reúnem vários especialistas de diversas ciências, química. Assistiu tudo, né, Norma? Norma, adorei você, quero te conhecer. E nessa viagem interplanetária, são reunidos vários cientistas, os melhores cientistas da Terra, da área da biologia, da medicina, da engenharia, todos os especialistas, os tops mesmo, os tops das ciências do planeta Terra foram para essa viagem interplanetária. No entanto, e isso é a magia do livro, tem um profissional que ele não tem especialidade nenhuma. Ele é um nexialista, tá? E no início da viagem, é muito interessante no livro, ele fala o seguinte, que esses especialistas, esses doutores, mestres das ciências, desprezavam o nexialista, que é essa pessoa que não tinha especialidade, que
que é o personagem, né, de Star Trek, ele era olhado com desdém pelos demais colegas cientistas, né? Porque eles consideravam que o nexialismo, essa capacidade de conectar ciências, não era uma ciência de fato, né? E quando teve a primeira crise na nave espacial, tinham muitos especialistas de física e cada um falando de sua especialidade, ninguém chegava à solução do problema, a nave iria se destruir no meio daquele conflito todo, e aí vem o nexialista, conecta as ciências, né? Os conhecimentos lá do psicólogo, do engenheiro, do químico, que traz uma solução para salvar a nave espacial da sua destruição. Então, para nós advogados, é preciso entender que o nexialista é um novo padrão profissional. Um novo padrão profissional que surge, no qual não basta sermos advogados especialistas em direito imobiliário. Nós precisamos estabelecer a capacidade de um novo padrão de pensamento, fugindo do padrão linear, que é esse padrão que muitas vezes predomina nos nossos tribunais, com soluções padronizadas, com diagnósticos generalistas, que inviabiliza a visão do todo, porque eu digo a vocês, proibir esses aplicativos, essas tecnologias, não vai adiantar, é preciso regulamentar. E nós, advogados imobiliaristas, nós não podemos ter esse viés, tá? Linear, de que, vamos sentar na Assembleia e vamos decidir aqui, esse empreendimento, ele é na sua base residencial, então vamos proibir o uso de aplicativos de aluguel por curta temporada. Ou não, esse prédio aqui, ele é empresarial, então nós vamos alugar para o Airbnb, para quinto andar. A solução não é linear como propõe o STJ. Eu estou sendo ousada aqui, porque eu vivo a advocacia de condomínio. E eu sei que não é simples, não é dizer pode, não é dizer não pode. Não é assim que funciona, não é assim que dá certo, tá? E nós, advogados, precisamos ser nexialistas, precisamos conectar informações das outras ciências, e a economia está aí. As ciências, a história, se vocês não acreditarem, está aí. O passado, ele é óbvio, mas ele é óbvio porque é passado. Nós estamos vivendo é presente, por isso que não é tão óbvio. Mas quando olhamos para o passado, quando as tecnologias vieram disso, revolucionar e romper com o tradicional, não adiantou. Não adiantou proibição, a coisa veio, as pessoas aderiram, aconteceram e já foram substituídas por outras tecnologias e por outras tecnologias. E isso é uma oportunidade magnífica para nós, advogados imobiliaristas. Porque se nós tivermos um pensamento linear, o que é que nós vamos fazer? Reproduzir o entendimento da STJ. Vamos reunir uma assembleia aqui, acabou, vamos proibir, vamos liberar, é isso. Mas o advogado nexialista, que é o que está conectando as outras ciências, economia, gestão, finanças, ele vai pensar além do direito. E pensando além do direito, você começa a criar soluções e produtos para a sua profissão, porque você não enxerga só o direito, você enxerga economia, finanças, eu repito, administração. Você que é advogado e construtora, por exemplo, beleza, estou concluindo. Próximo slide para a gente agilizar. Você que é advogado, por exemplo, de uma construtora, você vai chegar para a construtora a qual você presta serviço jurídico com a solução linear. A partir de agora, você, construtora, tem o seguinte: quando você for construir um edifício de alto padrão, você pensa logo se vai ser residencial ou se vai ser comercial, porque o STJ diz que só pode ser um, ou pode ser ou um ou outro, porque senão vai dar PT, vai dar problema. O construtor vai olhar para você e falar assim: doutora, como assim? Mas eu tenho negócios, investidores que querem comprar
diversos apartamentos residenciais para alugar, porque hoje você precisa, inclusive, ter outras rendas que você não pode depender de previdência social. Doutora, eu não estou nem aí para o STJ. Eu vou construir um big prédio na praia de Boa Viagem, destinada para aluguel por curta temporada por meio de aplicativo, porque é isso que me dá dinheiro, é isso que dá dinheiro à construtora, doutora. Estou nem aí para o STJ. Procure uma solução. Então, cabe a nós termos esse entendimento de várias ciências para entender e propor, por exemplo, um contrato no qual esteja essa cláusula, esteja essa possibilidade para quem vai comprar, por exemplo. Não deixando isso somente para uma assembleia, porque senão você vai trazer um problema para o construtor, que vai ter uma série de problemas. Por quê? Porque o construtor, ele vende geralmente uma parte dos imóveis, mas depois ele continua ali com algumas unidades como investimento. E aí? Vem uma assembleia e proíbe. Como é que vai ficar essa construtora, essa situação? Os investidores e outras pessoas que querem utilizar os seus imóveis, seu direito de propriedade, não só para habitação, mas também para alocação de curta temporada. Então, cuidado com os pensamentos lineares. Vamos criar conexão, uma visão sistêmica, sinergética, criando soluções conectadas, como advogados nexialistas, com habilidades múltiplas, captando clientes que estejam relacionados, trazendo soluções, como o cara de Star Trek, que conectava várias ciências e trazia a solução e salvava a nave. Estamos aqui para isso. Nessa mentoria, para pensar de forma diferente. Trazendo finanças, economia, direito, gestão, direito, economia, proprietário, locador, estilo de vida, trazer soluções. Não somente replicando o que o STJ diz. Próximo slide, para a gente fechar. Acho que tem só 2 agora. Carolina. Então, no próximo slide, olha o que temos aqui de proposta. Você, advogado imobiliarista que presta serviço à construtora, como lidar com esse tema? Vai precisar mudar os contratos de compra e venda? Vai precisar conversar com a imobiliária para pensar em um estilo comercial desses imóveis diante dessas possíveis futuras proibições? Como advogado de proprietários de imóveis investidores, eu vou buscar solução para superar a possibilidade de proibição aparentemente imposta pelas turmas do STJ, quando condiciona isso a uma assembleia. Como advogado de startup, posso prestar uma assessoria jurídica a respeito do tema. Como advogado de condomínio, como advogado de morador que tem um direito de propriedade, eu quero que meu direito de propriedade seja assegurado para que eu possa, sim, alugar meu imóvel para curta temporada. Como conduzir uma assembleia a respeito disso? Só aqui nós temos 5, 6, 7, 10 produtos que a gente pode oferecer, soluções, negócios, contratos baseados em um pensamento múltiplo, nexialista, conectando várias ciências, fugindo do pensamento linear de que é somente com a proibição que se resolve. Próximo e último slide, eu acho que é o último de fato, né, Carolina? Então, aqui, pronto, é o último. Para encerrar, tem um filme que, quando assisti, primeiramente eu detestei. Mas depois, eu confesso a vocês, me fez refletir sobre minha profissão, que é o filme Não Olhe Para Cima. Um filme muito emblemático. Você ama, você odeia, sabe, Norma? Mas esse filme traz uma lição muito, muito pontual para nós advogados. Essa cientista, né, ela descobre que o meteoro vai atingir a Terra e tem capacidade de destruir o planeta. E ela anuncia isso para o mundo, junto com o seu professor, seu colega de profissão também. E eles são, primeiramente, desacreditados, porque é assim que acontece, né? Na disrupção. Você é desacreditado, é os Ds, né? Disrupção. Depois você é D, de desacreditado. Depois você é D, de desmoralizado, como acontece no filme. Só que acontece, é bom, né, Norma? Eu acho assim, ruim no começo, mas depois eu entendi a moral. Mas no final, gente, se não quiser ouvir o final do filme, tá para os ouvidos, eu vou
Spoiler, alerta de spoiler agora, por favor. O filme, eles são tão desacreditados, colocados à prova, e tem uma questão política, que eles estão muito preocupados com a questão da política, do dinheiro, disso, aquilo, aquilo outro. No final do filme, o planeta Terra é destruído, porque as pessoas ignoraram o óbvio, que era o asteroide vindo para o planeta Terra. O que é que eu digo a nós, advogados imobiliaristas? O asteroide, que é a nova tecnologia, as tecnologias disruptivas, estão vindo. Está aqui, ó, igual o asteroide lá do filme Não Olhe para Cima. E tem muito advogado que está igual os personagens do filme. Eu, Ivone, quero nem saber. Concordo com a STJ, vamos proibir em assembleia. E o asteroide vindo, que são as novas tecnologias disruptivas. Então, a ideia aqui, gente, é olhem para cima. A tecnologia está aí, está vindo. A gente precisa enxergar soluções e não querer fingir que a coisa não está vindo, porque se a gente fingir, nosso planeta vai ser destruído. Então, vamos buscar, sim, soluções, regulamentações, punições, responsabilidade para o morador, proprietário, com relação aos abusos cometidos, com relação ao excesso cometido. Mas proibir, como advogado imobiliarista, eu digo, fuja desse pensamento linear, vamos olhar para cima. E eu encerrei minha fala. Muito obrigada, foi uma experiência para mim maravilhosa, gente. Obrigada pela atenção, pela doação do tempo de vocês. E é isso, obrigada, Carolina, obrigada a todos. Beijo, doutora Ivone, muito lúcida a sua explanação. Agora eu entendi o que é um especialista em psicologia jurídica. E a gente precisa muito. E o que eu gosto é que a senhora está em Petrolina, né? Está alguns milhares de quilômetros da gente aqui, e os problemas são todos no país todo, né? Estou vendo o doutor Queiro aqui, né? Que é de Belo Horizonte. Na verdade, os problemas são nacionais e não regionais, né? E você pode ter certeza que foi gravada essa sua palestra. Eu já te peço autorização para poder expor, né? O seu certificado vai ser enviado também por e-mail, tá? E eu tenho certeza que vai ser muito consultado no nosso site. Eu fiquei encantado. O Haroldo não ia indicar alguém que não fosse de primeira linha, né? E melhor ainda por não ser do nosso métier de Rio de Janeiro, São Paulo, entendeu? Foi. Tá? Alguns associados querem fazer algum comentário? Doutor Guênio, Norma, Ronaldo. Bom, Ivone, eu vou fazer só um informativo, tá? Nos associados. No dia 7 de março, nós vamos ter a palestra A Desjudicialização da Alteração do Nome no Registro Civil. Vai ser da doutora Carla Maria Cautes Pinheiro, tabelião e oficial registradora. Doutora Ivone pode se associar à BAM e assistir essas palestras também, tá? Já é um convite para se associar. E eu vi também que tem mais duas pessoas aí que não são associados, mais dois advogados também. Aproveito a oportunidade e entre em contato com a nossa administração, porque os temas são bons, tá? No dia 9 de março, a mentoria vai ser vai ser leilões judiciais e extrajudiciais, entendeu? Vai ter a leiloeira Bianca Carvalho e a doutora Luana Francini, que é uma colíder da Comissão de Leilões Judiciais e extrajudiciais da ABAME, o doutor Leandro Sender, que é o líder da Comissão de Leilões também. É um tema muito atual e muito interessante. No dia 14 de março, nós vamos ter a palestra Impactos do Novo Código de Normas no Rio de Janeiro, no inventário extrajudicial. Tá? Vai estar a cargo da doutora Virgínia Reis. A doutora Virgínia é tabeliã de notas no Rio de Janeiro, no 32º ofício. No dia 16 de março, né, na mentoria, palestras às terças, mentoria às quintas. Bom, no dia 16 de março, o tema vai ser Gerindo aluguéis com lastro.
como a tecnologia pode facilitar a administração de aluguéis, tá? Vai estar em cargo do doutor José Tomás Pereira. Ele é cofundador da Lastro Tecnologia Financeira e Imobiliária. Ele foi um ele tem uma das empresas que patrocinou o Enai também, deu muito apoio. É muito interessante conhecer a empresa dele. No dia 23 de março, a mentoria será Inventário Extrajudicial. A doutora Juliana Frossar, ela é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Cachoeira de Itapemirim. No dia 30 de março, teremos mentoria Função Social da Propriedade Imobiliária Urbana, do doutor Álvaro Carlos Barbosa. Além de associado da ABAME, ele é doutor em mestre em Direito pela UERJ. Ok? Alguém quer fazer a palavra antes dos encerramentos? Eu queria dar parabéns à ABAME e à doutora Ivone pela ótima explanação. Eu não pude participar muito, eu estava aqui vendo também outra reunião, e agradeço aí à ABAME e à doutora por ter abordado um tema tão interessante e tão polêmico. Parabéns para vocês aí. Que bom, Keilo. Bom te ver. Bom, gente, fácil, avançar da hora, e nós temos aqui um lanchinho para as pessoas que vieram presencialmente. O doutor Ivone não vai degustar o nosso lanche, entendeu? Quando vier ao Rio, já sabe que a gente precisa da senhora aqui. Tá bom? E quando você se associe a participar, entendeu? E se Deus quiser, ser nossa representante da ABAME em mentoria, né? A gente está precisando de um representante em mentoria, né? Correspondente da ABAME em mentoria. Já vai o convite. Tá bom? Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, Norma. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Emil. Boa noite para todos aí. Sucesso para todos. Boa noite, doutor Daniel. Um abraço para todos. Valeu. Um abraço.